Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, apresentando hoje um assunto muito importante para aqueles que irão prestar concursos públicos ou vestibulares e mesmo o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O assunto é áreas de figuras poligonais. Vamos apresentar as principais resoluções de áreas de quadriláteros, ou seja, quadrado, retângulo, losango e paralelogramo. Questão 1. Para ladrilhar totalmente uma parede de 27 metros quadrados de área, foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado. A pergunta é, quantas peças foram usadas? Então, nós temos aqui a área de um quadrado. Lembrando que a área de um quadrado é lado elevado ao quadrado, ou seja, basta multiplicar a medida do lado vezes a medida do lado. Então, vamos primeiramente calcular a área de cada uma das peças quadradas, que mede 15 centímetros de lado. Portanto, a área das peças quadradas vai ser 15 vezes 15, 225 centímetros quadrados. Quando a gente vai trabalhar com medidas de áreas, ou medida de comprimento, ou medida de volume, nós temos que tomar muito cuidado se as medidas dadas estão na mesma unidade. Então, observem, a parede está em metros quadrados, as peças estão em centímetro quadrado. Então, nós temos que transformar ou 27 metros quadrados em centímetro quadrado, ou 225 centímetros quadrados em metro quadrado. Para não trabalhar com vírgula, é mais fácil transformar metros quadrados em centímetro quadrado. Então, nós temos 27 metros quadrados transformado em centímetro quadrado, basta multiplicar essa medida aqui por 10 elevado à quarta potência. Ou seja, 27 metros quadrados vezes 10 elevado à quarta potência. Isso aqui é equivalente a 270 centímetros quadrados. Então, nós temos a área da parede em centímetro quadrado e a área de cada uma das peças em centímetro quadrado. Portanto, o número de peças vai ser a razão entre a medida da parede em metros quadrados dividido por cada uma das peças em centímetro quadrado, ou seja, 270 mil centímetros quadrados dividido por 225 centímetros quadrados. Isso aqui vai ser equivalente a 1.200 peças, ou seja, para então revestir a parede que mede 27 metros quadrados, serão necessários 1.200 peças. Questão 2. Determine a área de um retângulo abaixo, sabendo que sua diagonal mede raiz quadrada de 41 e os lados medem x e x mais 1. Então, quadrado é um quadrilátero que tem os lados paralelos 2 a 2, formando ângulos internos de 90 graus. Então, nós temos aqui ABCD é um retângulo cuja diagonal AC mede raiz quadrada de 41 e os lados medem x e x mais 1. Então, observe que esse triângulo aqui, ABC, é um triângulo retângulo. Logo, triângulo retângulo, nós lembramos do Teorema de Pitágoras. Relembrando, a área de um retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, B vezes H. Então, antes, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Relembrando, o que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, se A é a hipotenusa e B e C são os catetos, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Então, utilizando essa expressão aqui, nós temos a hipotenusa desse triângulo ABC é a diagonal do retângulo.
raiz quadrada de 41 elevado ao quadrado. Isso é igual a x quadrado mais x mais 1 quadrado. Raiz quadrada de 41 elevado ao quadrado, observe que o índice aqui, 2, é igual ao expoente 2. Então, isso aqui simplesmente some o radical. Fica somente o radicando 41, que é igual a x quadrado. Temos um produto notável, quadrado de uma soma. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Portanto, x quadrado mais 2x mais 1. Vamos melhorar essa equaçãozinha aqui do segundo grau. X quadrado mais x quadrado é 2x quadrado mais 2x mais 1. Passando 41 de um membro para outro, aplicamos a operação inversa. Então fica menos 41. Logo, nós temos 2x quadrado mais 2x mais 1 menos 41 menos 40. Observe que os coeficientes dessa equação do segundo grau são divisíveis por 2. Então, dividindo por 2, eu tenho 1x quadrado. Dividindo 2x por 2 dá 1x. Menos 40 dividido por 2 dá menos 20. Então, nós temos uma equação completa. Só para relembrar, o que é a forma de Bhaskara? Delta é dado por essa expressãozinha, b quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta 2 sobre 2a. Então, vamos utilizar essa forma de Bhaskara para achar as raízes, os valores do x dessa equação do segundo grau. Delta. O b aqui é 1. 1 quadrado. Menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica c, que é menos 20. 1 quadrado é 1, menos 4 com menos 20 dá mais, portanto, 4 vezes 1 vezes 20 vai ser mais 80. Logo, delta é igual a 81. Menos, aplicando a formulazinha de Bhaskara, menos 1 mais ou menos raiz de 81 dividido por 2 vezes 1. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, nós temos x igual a menos 1 mais ou menos 9 dividido por 2. A primeira raiz, pegando com o sinal positivo aqui. Então, menos 1 mais 9 dividido por 2. 8 dividido por 2, a primeira raiz é igual a 4. A segunda raiz, menos 1 com menos 9 dá menos 10, dividido por 2, menos 5. Então, nós temos duas raízes dessa equação do segundo grau, uma positiva, outra negativa. Como x representa a medida do lado do retângulo, esse menos 5 está excluído, não serve. Então, x tem que ser 4. Como o exercício está dizendo que um lado mede x, o outro mede x mais 1, concluímos que os lados desse retângulo medem 4 e 4 mais 1. Logo, a área do retângulo, comprimento vezes largura. 5 vezes 4, 20 unidades de área. Questão 3. Um losango tem 40 centímetros de perímetro. Se a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor, determine a área desse retângulo. Particularidade do losango. É um quadrilátero que tem lados paralelos 2 a 2, medidas iguais dos lados, e as diagonais se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui o perímetro 40 centímetros. Logo, cada lado aqui vai ser 40 dividido por 4 dá 10. A área de um losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, observe a figura aqui abaixo. O lado mede 10, 10, 10, 10. As duas diagonais se cruzam formando um ângulo 90 graus.
Então, nós temos 4 triângulos retângulos. O exercício está dizendo que o lado maior é o dobro do lado menor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de x a metade da diagonal menor. Portanto, a diagonal menor mede 2x. Vamos chamar de 2x, porque aqui é o dobro. Aqui é x, aqui é 2x. A diagonal maior vai ser 4x. Então, nós temos diagonal menor 2x, diagonal maior 4x. Então, o que nós temos que fazer agora, o que é? Calcular o valor do x. Aplicando o triângulo BOA, triângulo BOA, teorema de Pitágoras. Quadrado de x mais quadrado de 2x é igual a 10 ao quadrado. X quadrado, elevando o que se quadrado? Tem que elevar o 2 ao quadrado e o x ao quadrado. Então dá 4x quadrado igual a 100. Essas duas parcelas são semelhantes. Posso somar. Então, 5x quadrado igual a 100. Passando 5 dividindo, x quadrado é 100, dividido por 5, x quadrado é 20. X é a raiz positiva de 20. Raiz quadrada de 20 é número irracional. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos decompor esse 20 aqui, que é 4 vezes 5, ou 2 ao quadrado vezes 5. Como esse fator 2 ao quadrado, o expoente é 2 e o índice é 2, ele sai fora da raiz multiplicando. Então, x é 2 raiz quadrada de 5 centímetros. Logo, a diagonal menor é 2 vezes o x. 2 vezes 2 raiz de 5. Dá 4 raiz quadrada de 5. A diagonal maior é 4 vezes x. 4 vezes 2 raiz de 5. Portanto, 4 vezes 2, 8 raiz de 5. Então, nós temos diagonal menor, 4 raiz de 5, e a diagonal maior, 8 raiz quadrada de 5. Área do losango, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, 4 raiz de 5 vezes 8 raiz de 5 dividido por 2. Esses dois fatores aqui, fora da raiz, 32. Esses dois fatores que estão dentro da raiz, raiz quadrada de 25 dividido por 2. Vamos dividir 32 por 2, dá 16. Extraindo a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a área desse losango, 16 vezes 5, 80 centímetros quadrados. Questão 4. A área de um trapézio é 39 centímetros quadrados. A base maior mede 17 centímetros e a altura mede 3. Qual a medida da base menor? Aqui o exercício já está dizendo que o triângulo é escaleno, mas não teria nem necessidade de escrever que é escaleno. Observe. A diagonal menor, não sabemos. A diagonal maior, 17. A altura é 3. Lembrando, a área de um trapézio, que é muito utilizado em outras áreas, em outras disciplinas, é Bzinho mais Bzão vezes H dividido por 2, onde Bzinho é a base menor, Bzão a base maior, H a altura dividido por 2. Então, nós temos, como a área é 39, então a área do trapézio é 39. Vamos deixar como base menor o Bzinho, mais 17 vezes 3 dividido por 2. Então, nós temos produto dos meios igual ao produto dos extremos. Esse 39 multiplica 2 a 78. Então, nós temos 78 é igual a B mais 17 vezes 3. Esse fator 3, eu posso passar dividindo 78. Então, vai ficar B mais 17
igual a 78 dividido por 3. Dividindo 78 por 3, dá 26. Então, nós temos B mais 17 igual a 26. B vai ser 26 menos 17. Daqui nós tiramos que B vale 9 centímetros. Então, aqui é centímetros. Logo, essa diagonal, essa base menor desse trapézio mede 9 centímetros. Questão 5. Qual que é a área de um trapézio retângulo cujas bases medem 10 centímetros e 15 centímetros e o lado oblíquo mede 13 centímetros? Então, nós temos agora um trapézio aqui, trapézio retângulo. Lados paralelos e os lados inclinados. Como no caso é trapézio retângulo, esse lado aqui forma um ângulo reto. Daí o nome de trapézio retângulo. Então, nós temos o lado inclinado mede 13, a base menor 10, a base maior 15. Lembrando, a área de um trapézio, base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Observe o desenho. DC mede 10. AB mede 15. Se eu traçar essa altura aqui, deixa eu chamar de X, esse segmento AE tem a mesma medida do DC, porque são lados paralelos e aqui são paralelos também. Então, nós temos que do lado direito um triângulo CEB retângulo. 13 é a hipotenusa, X, que é a altura, é um cateto, 5 é outro cateto, porque é 10 mais 5. Então, Pitágoras, quadrado de x quadrado de x mais 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado, 169. Então, nós temos x quadrado mais 25 igual a 169. X quadrado é 169 menos 25. 169 menos 25 é 144. Logo, x é a raiz quadrada positiva de 144. X igual a 12. Ou seja, a altura desse trapézio retângulo mede 12 centímetros. Substituindo, nós temos 10 mais 15 vezes 12 dividido por 2. Esse 2 com esse 12 eu posso simplificar, dividir. Então, nós temos 10 mais 15 dá 25 vezes 6. Multiplicando 25 vezes 6, 150 centímetros quadrados. Então, a área desse trapézio aqui é equivalente a 150 centímetros quadrados. Questão 6. Calcule a área de um paralelogramo com altura de 28 centímetros e base 12 centímetros. Paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados paralelos 2 a 2. Então, esse lado aqui é paralelo, esse lado é paralelo, isso aqui é a base, esse aqui é a altura. Como o exercício já está dizendo, altura 28 centímetros, base 12 centímetros, é a aplicação direta da fórmula. É a área de um retângulo. Base vezes altura. 28 vezes 12 centímetro quadrado. Multiplicando 336 centímetros quadrados. Questão 7. As bases de um trapézio isósceles abaixo medem 6 centímetros e 14 centímetros. E um lado oblíquo mede 5 centímetros. Determine a área desse trapézio. Bom, trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos.
oblíquo é isósceles. Esses dois lados oblíquos aqui têm a mesma medida. Então, AD tem a mesma medida de CB. Daí o nome de trapézio isósceles. A área de um trapézio, base menor mais a base maior, vezes a altura dividido por 2. Observe a figura. Então, nós temos 14 centímetros AB, DC 6 centímetros. Quando nós traçamos essa altura aqui, esse lado aqui sendo paralelo a esse, DC tem a mesma medida de FE. Portanto, se aqui é 6, aqui é 6. Como o trapézio é isósceles, esses dois triângulos aqui são triângulos congruentes. Portanto, essa medida aqui é a mesma medida de AF. Como aqui nós temos 6, o inteiro é 14, aqui vai ser 4, aqui vai ser 4. Observando, esse triângulo CEB é um triângulo retângulo. Além de ser triângulo retângulo, é aquele triângulo famoso, triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico? Os três lados consecutivos, números inteiros. É o único triângulo cujos três lados são consecutivos. Então, é o triângulo 3, 4, 5. Como aqui mede 4, aqui mede 5, esse H aqui só pode ser 3. 3, 4, 5. Se eu aplicar o Pitágoras, observe, o quadrado de H mais o quadrado de 4 é igual ao quadrado de 5. H ao quadrado mais 16 é igual a 25. Então, H ao quadrado é 25 menos 16. Portanto, H ao quadrado vai ser 9. Aqui tem um errinho aqui. H vai ser raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Como nós já tínhamos visto aqui em cima. A área de um trapézio, 6 mais 14 vezes 3 dividido por 2. 6 mais 14 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Vezes 3, 30 centímetros quadrados. Então, a área desse trapézio é igual a 30 centímetros quadrados. Espero que tenham gostado desta videoaula e até os próximos. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Catian para assistirem às demais videoaulas. Enviem sugestões e chega por hoje.